problema muito complexo, como a vida, né? Então a gente, vamos dizer, o suicídio é algo incompreensível. As pessoas, elas dão sinais discretos, né, nas entrelinhas. A gente não pode deixar de pensar em prevenção ao suicídio se não for pensar em políticas públicas. Muitas pessoas estão sofrendo e não sabem aonde pedir ajuda. Precisamos falar sobre o suicídio. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde e a ONU, no Brasil, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Em Itapira, os dados também são alarmantes. Se a gente comparar entre, assim, nos últimos 2 anos, né, que a gente já tem dado fechado, 2021 e 2022, então, ou seja, nós estamos acima da média do Brasil e também do estado de São Paulo, tá? Então, ou seja, a taxa de 2022 de Itapira foi 12,3, enquanto que no Brasil essa taxa foi 8, né? E no estado de São Paulo foi 7. Ou seja, a gente está bem acima desses dados, considerando o dado do Brasil e do estado. E quando falamos em possíveis vítimas de suicídio, precisamos falar do ser humano e no contexto em que ele está inserido. A gente precisa ver esse contexto todo da vida da pessoa, quais são os fatores de risco que ela está ali, se ela tem, por exemplo, uma doença psiquiátrica já diagnosticada, uma doença física crônica que lida com dor ou com risco de morte, a condição social dela, o desemprego, a condição familiar, uma separação, a condição de trabalho, até sofrendo bullying no trabalho, ou a pessoa está num quadro de burnout, um quadro de exaustão do trabalho. Então, né, é um problema muito complexo, como a vida, né? Então a gente, vamos dizer, o suicídio é algo incompreensível, né? Não é uma coisa que a gente possa dizer é isso, e portanto cuidar disso, é por isso que é importante falar sobre. A gente precisa de cuidar do que a gente chama dos sobreviventes do suicídio, porque o impacto é não só às vezes numa geração, às vezes isso passa gerações, porque é um trauma muito grande, e às vezes outras gerações para frente, se aquilo não for elaborado, vai passar como uma marca, um trauma que vai ser herdado, infelizmente, por outros. Então, é importante a família ser abordada quando há o suicídio, para ela poder ser tratada, os amigos próximos, a família, mas também, vamos dizer, nas tentativas, essa pessoa ser encaminhada para tratamento. É sempre uma coisa muito séria. A gente não pode deixar de pensar em prevenção ao suicídio se não for pensar em políticas públicas, né? Em garantir direito à população. Então, direito à habitação, direito a trabalho e renda, direito à alimentação, porque todas essas questões sociais vão interferir no adoecimento das pessoas, né? Então, a gente precisa pensar no indivíduo de uma forma integral, de um cuidado ampliado, humanizado, mas pensando em todas as garantias de direitos dessas pessoas. É muito importante que o tratamento seja acompanhado por uma equipe multi por esse motivo, né? Que aí vai ter o tratamento voltado junto à medicação, às terapias, à garantia de direito. Então, por isso que é necessário que esse acompanhamento seja de forma multidisciplinar, né? E, se possível, e de melhor forma, que seja interdisciplinar, né? Que a gente se converse e possa olhar para esse indivíduo como um todo. Muitas pessoas estão sofrendo e não sabem aonde pedir ajuda. Em qualquer posto de saúde da cidade, nos hospitais, no CAPS AD, quando tem questões relacionadas ao uso, abuso de drogas, no CAPS 2, né, eles estão prontos para ajudar e para acolher aquele que está necessitando de um apoio, de um acolhimento emocional numa fase tão difícil de dor. E ao encontrar com uma possível vítima de tentativa de suicídio, a população pode acionar os serviços especializados de emergência. É importante que nós buscamos, no primeiro momento, sempre os órgãos de emergência. A gente está ligando para o 193, 190, 192, que é o SAMU. E, no primeiro momento, dá suporte a esse indivíduo, a essa pessoa. Dá suporte psicológico, dá ouvidos para ela. Até a chegada do Corpo de Bombeiros, para que a gente possa dar destino nessa ocorrência. Isso é muito importante.
Prefeitura de Itapira. Dignidade para todos.